Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 332 e se você tem acompanhado junto do nosso plano de leitura, você sabe que estamos no penúltimo dia da penúltima página dele. O que é bem legal, se você quer saber. Hoje vamos ler o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, os capítulos 3 e 4 de 1 Coríntios e Provérbios 27, versículos 23 a 27. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar-nos no qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, e também saber que daqui 2 dias a gente vai chegar na última página do nosso plano de leitura, você poderia olhar nas páginas anteriores e pensar, caraca, olha quantas leituras eu já fiz, olha quantos dias eu já passei, olha tudo isso aqui riscado. Mas enfim, é só entrar no link na descrição do vídeo e baixar o plano de leitura de graça. Você pode se inscrever no canal também e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio sair. É o dia 332, vamos ler Atos capítulo 11, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 3 e 4 e Provérbios 27, versículos 23 a 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Relato de Pedro em Jerusalém. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que também os pagãos haviam aceitado a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os judeus convertidos discutiam com ele, dizendo que havia entrado em casa de incircuncisos e havia comido com eles. Pedro lhes expôs o que acontecera, ponto por ponto, desde o começo. Eu estava orando em Jope quando tive uma visão em êxtase. Um objeto, como enorme toalha, descia do céu pelas 4 pontas e chegava até mim. Olhei atentamente e vi quadrúpedes, feras, répteis e aves. Ouvi uma voz que me dizia: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Respondi: "De nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou por minha boca nada de profano ou impuro." Pela segunda vez me falou a voz do céu: "O que Deus declara puro, não o declares impuro." Isso aconteceu 3 vezes, e depois tudo foi novamente recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens enviados de Cesareia chegaram à casa em que me encontrava. O Espírito me ordenou ir com eles sem hesitação. Estes 6 irmãos me acompanharam e entramos na casa daquele homem. Ele nos explicou que vira em casa um anjo de pé que lhe dizia: "Envia gente a Jope e faz vir Simão, apelidado Pedro, que te dirá palavras que serão salvação para ti e tua família." Apenas comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como sobre nós no princípio. Eu me lembrei do que o Senhor havia dito: "João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo." Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem crido no Senhor Jesus o Messias, quem era eu para impedir a Deus? Ao ouvir o relato, se acalmaram e deram glória a Deus. Também aos pagãos, Deus concedeu o arrependimento para a vida. A Igreja de Antioquia. Os que se haviam dispersado por ocasião da perseguição ocasionada por Estevão espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem somente aos judeus. Entre eles havia alguns cipriotas e sirineus que, ao chegar a Antioquia, puseram-se a falar aos gregos, anunciando-lhes a boa notícia do Senhor Jesus. A mão do Senhor os apoiava, de modo que grande número creu e se converteu ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, que enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar e comprovar a graça de Deus, ele se alegrou. E como era homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, exortou todos a serem fiéis ao Senhor de todo o coração. Bom número de pessoas aderiu ao Senhor. Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo, e quando o encontrou, conduziu-o a Antioquia. Atuaram nessa igreja 1 ano inteiro, instruindo uma comunidade numerosa. Em Antioquia, chamaram pela primeira vez os discípulos de cristãos. Por esse tempo, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, se levantou inspirado e predisse uma grande carestia universal, que sobreveio no tempo de Cláudio. Então os discípulos decidiram enviar, cada qual segundo suas possibilidades, uma ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia.
Fizeram isso enviando-a aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 3. Imaturidade dos Coríntios. Eu, irmãos, não pude falar-vos como a homens espirituais, mas como a simples homens, como a crianças na vida cristã. Eu vos dei leite para beber, e não alimento sólido, pois ainda não podíeis com ele. Nem agora podeis, visto que ainda sois guiados pelo instinto. Pois se há entre vós invejas e discórdias, não vos deixais guiar pelo instinto e por critérios humanos em vossa conduta? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não vos comportais de modo meramente humano? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Ministros de vossa fé, cada qual segundo o dom de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. De modo que nem aquele que planta conta, nem aquele que rega, mas é Deus quem faz crescer. Aquele que planta e aquele que rega trabalham na mesma obra. Cada qual receberá seu salário conforme seu trabalho. Nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e construção de Deus. Segundo o dom que Deus me deu, como arquiteto experiente, coloquei o alicerce. Outro continua construindo. Que cada qual veja como constrói. Ninguém pode pôr outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Messias. Sobre esse alicerce, um põe ouro, outro prata, pedras preciosas, madeira, capim, palha. A obra de cada um ficará evidente, pois aquele dia a mostrará. Aparecerá com fogo, e o fogo comprovará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que construiu resiste, ele receberá seu salário. Se a obra se queima, será castigado, embora se salve como quem escapa do fogo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Que ninguém se engane. Se alguém se considera sábio nas coisas deste mundo, torne-se louco para chegar a ser sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como está escrito, aquele que enreda os sábios com sua própria astúcia, e também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios são vazios. Portanto, ninguém se glorie dos homens. Tudo é vosso: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso. Vós sois de Cristo. Cristo é de Deus. Capítulo 4. Ministros de Cristo. Que as pessoas nos considerem como servidores do Messias e administradores dos segredos de Deus. Ora, de um administrador se exige que seja fiel. A mim pouco importa ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu mesmo me julgo. A consciência de nada me reprova, mas nem por isso estou absolvido. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgueis antes do tempo. Esperai que venha o Senhor, que iluminará o oculto nas trevas e revelará as intenções do coração. Então cada um receberá de Deus sua qualificação. Irmãos, em atenção a vós, apliquei o dito a Apolo e a mim, para que aprendais de nós isto, não ir além do que está escrito, para que ninguém se enche de orgulho a favor de um e contra outro. Quem te declara superior? O que tens que não recebeste? E se o recebeste, por que te glorias como se não o tivesses recebido? Já estáis saciados, já vos enriquecestes, sem nós já reinais. Oxalá já reinasseis, para que nós reinássemos convosco. Contudo, penso que Deus expôs a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos espetáculo do mundo, de anjos e de homens. Nós, por Cristo, somos loucos. Vós, por Cristo, prudentes. Nós, fracos, vós, fortes. Vós, estimados, nós, desprezados. Até agora passamos fome e sede, andamos seminus, tratam-nos a golpes, vagamos a esmo, cansamo-nos trabalhando com nossas mãos. Insultados, bendizemos. Perseguidos, resistimos. Caluniados, suplicamos. Somos o lixo do mundo, a escória de todos até o presente. Não vos escrevo isso para vos envergonhar, mas para admoestar-vos como a filhos queridos. Pois embora tenhais como cristãos 10.000 instrutores, não tendes muitos pais.
Anunciando a boa notícia, eu vos gerei para Cristo. Eu vos recomendo, pois, que imiteis a mim. Para isso, eu vos enviei Timóteo, meu filho querido e fiel ao Senhor, para que você recorde minhas normas cristãs, tal como as ensino por toda a igreja. Alguns, pensando que não vos irei ver, andam inflados de orgulho. Mas eu os visitarei logo, se Deus quiser. E então medirei não as palavras dos orgulhosos, e sim suas forças. O reinado de Deus não consiste em palavras, mas em força. O que escolheis? Que eu vá com a vara ou com amor e mansidão? O livro de Provérbios, capítulo 27, versículos de 23 a 27. Observa bem o aspecto de tuas ovelhas e presta atenção nos teus rebanhos, porque a fortuna não dura sempre, nem a coroa de geração em geração. Desponta a erva, aparece a grama, recolhe-se o pasto dos montes. As ovelhas te dão roupa, os cabritos o preço de um campo, as cabras o leite para alimentar a ti e tua família e para manter tuas criadas. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos muito. Obrigado pela bênção de tua graça. E não só pela bênção de tua graça, mas também pela bênção de teus mensageiros, Pedro, Paulo e Barnabé, dos quais ouvimos falar hoje. Pedimos que nos ajude a viver como eles, nos ajude a dizer sim todos os dias a ti e a qualquer coisa que queiras fazer em nossas vidas, a qualquer coisa que queiras fazer neste mundo. Senhor Deus, dizemos sim e pedimos que nos ajude a dizer sim a ti, à tua vontade e ao teu plano, a dizer sim ao teu amor com todas as nossas forças, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, ontem vimos Pedro tendo aquela grande revelação, né? E vimos Cornélio, ele indo na casa dele, vimos tudo isso ontem. Então hoje, vemos o quê? Vemos Pedro relatando que Deus quer estender seu Espírito Santo aos gentios. E existem pessoas que não gostam dessa ideia. Na verdade, muitas vezes podemos esquecer, como cristãos modernos, podemos acabar esquecendo de uma coisa que a gente já falou várias vezes ao longo desses 300 e poucos dias, que é que o cristianismo não é uma nova religião. Ele é o cumprimento do judaísmo. Portanto, todos os primeiros cristãos, eles eram judeus, cada um deles. E acabamos esquecendo disso porque agora existe essa divisão, né, entre o judaísmo e o cristianismo. Mas nem sempre foi assim. Aqui no capítulo 11 mostra algo que vai acontecer na igreja primitiva, que é esse desacordo, esse desentendimento. Daqui a um ou 2 dias a gente vai ver uma questão ser levantada, que é a seguinte: ok, essas pessoas, esses gentios que estão se tornando cristãos, eles precisam primeiro ser circuncidados para serem recebidos na igreja e depois batizados? E essa vai ser uma grande questão nos próximos dias. Mas você vê aqui que até mesmo o fato de que Deus estendeu sua graça para os gentios é algo que desafia as ideias pré-concebidas de muita gente. Então Pedro tem que explicar: olha, eu tive essa visão. E não só a visão que eu tive, mas também o milagre que aconteceu. Que eu proclamei a palavra de Jesus a esses homens e mulheres e o Espírito Santo desceu sobre eles, assim como nós. E lembra que Jesus havia dito: João os batizou com água, eu os batizarei com o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu, eu vi. E isso é muito importante porque, de novo, à medida que a igreja continua a crescer e a avançar, isso vai ser de extrema importância e vai ser algo desafiador para muita gente. Agora, a igreja de Antioquia. De novo, temos alguns proclamando apenas para os judeus e outros também para os gregos. Mas aqui é o primeiro lugar onde os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. E essa é uma curiosidade legal, né? Antioquia foi o primeiro lugar onde eles foram chamados de cristãos. Até aqui, eles eram chamados de seguidores do caminho. E eles vão continuar sendo chamados assim, de seguidores do caminho. O, letra maiúscula, e caminho com C maiúsculo também, né? Mas aqui em Antioquia, vemos pela segunda vez um homem chamado Barnabé. Ouvimos sobre ele antes. Ele foi o homem que vendeu sua propriedade e deu dinheiro para os apóstolos. E o nome Barnabé significa filho do encorajamento. E isso é bem importante. E eu acho isso muito legal. Daí diz lá no versículo 23 do capítulo 11: ao chegar e comprovar a graça de Deus, ele se alegrou e, como era homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, exortou todos a serem fiéis ao Senhor de todo o coração. E agora Barnabé e Paulo vão se tornar companheiros de viagem também. E eu, assim, talvez eu acabe repetindo isso várias vezes até o fim do podcast, mas eu sempre fico pensando nisso, que Barnabé significa filho do encorajamento. E assim,
O nome dele não era Barnabé, né? Barnabé era o apelido dele. Então o apelido dele era filho do encorajamento. E olha essa descrição, tipo, imagina isso. Imagina a Bíblia descrever você assim. No capítulo 11 diz que ele era um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Imagina isso. A Bíblia te chamar de filho ou filha do encorajamento. E faz muito sentido que Barnabé acabasse sendo o companheiro de viagem de Paulo, porque Paulo fica conhecido como o apóstolo, né? O com letra maiúscula e apóstolo com A maiúsculo. Eu já falei isso 2 vezes hoje, né? E dá pra imaginar o porquê ele precisaria de um Barnabé ao seu lado. Porque Paulo vai sair e espalhar o evangelho. E nisso, ele vai ser rejeitado várias vezes. Sabemos que em muitos lugares as pessoas simplesmente rejeitam a mensagem de Jesus. Então, se você fosse Paulo, você com certeza iria precisar de um Barnabé na sua vida. Se você é alguém que está indo lá fora tentando proclamar a palavra de Deus e é constantemente rejeitado, você precisa de alguém cujo apelido seja filho do encorajamento. Você precisa de alguém te motivando. Você precisa de alguém que, assim, de novo, cada um tem seu papel. E Paulo escreve bastante sobre isso. Ele fala sobre como nem todos têm os mesmos dons na igreja, que o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. O pé não pode dizer à cabeça, eu não preciso de você. Essas coisas, né? E da mesma forma, Paulo não poderia dizer a Barnabé, eu não preciso de você. Porque ele precisava, e muito, dele. Mesmo que Barnabé não fosse o principal mensageiro, ele está desempenhando um papel muito específico. E a verdade é que você também tem um papel específico. Você tem um dom que o Senhor precisa. Que e é muito legal que o Senhor se coloca em uma posição de precisar de nós. Porque na verdade ele não precisa de ninguém, né? Mas ele, em sua humildade, quer que participemos das coisas com ele. Ele quer nossa ajuda, porque ele confia em você. E ele deseja ser conhecido neste mundo através de você e através de mim. E só porque alguém não seja o apóstolo, isso não significa que essa pessoa não tenha um papel importante. Talvez essa pessoa seja o encorajador ou a apoiadora. Espero que tenha feito sentido. Então, eu tinha falado ontem que hoje eu ia falar mais sobre Corinto e como era aquele lugar. E Corinto era, bom, era uma cidade metropolitana, né? Uma cidade cosmopolitana, era muito diversa. Existia um ditado na época, se eu não me engano, que era viver como um coríntio. E viver como um coríntio significava que você não tinha bons valores. Significava que você estava disposto a fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Significava que você estava disposto a fazer qualquer coisa em termos de relações sexuais. Então Corinto era meio que a cidade do pecado naquela época. E São Paulo vai para lá, lembra? Ele foi primeiro para Atenas, ao Aerópago, colina de Ares, onde fez vários argumentos filosóficos sobre Jesus, mas não deu muito certo. Então ele disse: quer saber? Quando eu for a Corinto, a única coisa que eu terei em mente é Jesus Cristo e este crucificado. Ele vai para essa cidade toda cheia de pecado. Inclusive, havia um templo para a deusa Afrodite em Corinto, um pouquinho fora de Corinto. Eu estive lá uma vez e eu fui à cidade de Corinto e disseram que, olha, lá no topo da colina ficava o templo de Afrodite. Não acho que ainda tem algo lá, mas antigamente tinha. E então ali o, entre aspas, ir à igreja deles significava ir ao templo de Afrodite. E essa parte aqui é meio que para maiores de 13 anos, tá? Então fica o aviso. Que você ia lá, levava seu sacrifício, sei lá, um cabrito, ou um carneiro, um cordeiro, e havia 3 partes em muitos desses templos. A primeira parte era onde o sacrifício seria oferecido. A segunda parte era onde haveria prostituição cultual. Então, as 2 primeiras partes da sua, de novo, entre muitas aspas, tá? Ida à igreja seria ir a esse templo, oferecer um sacrifício e depois ter relações sexuais com uma prostituta do templo. E então a terceira parte era que quando tudo terminava, a parte do sacrifício que você tinha levado era assada e havia um restaurante na parte de trás do templo. Então basicamente era ir à área do templo, oferecer o sacrifício, ter relações com uma prostituta cultual e depois jantar. E isso era, se eu não me engano, no auge disso, no templo de Afrodite, em Corinto, haviam dezenas de milhares, se não centenas de milhares, de prostitutas no templo. E acho que foi o Papa Bento XVI quem escreveu sobre isso. Ele falou sobre como Nietzsche disse que o cristianismo sinalizou a morte de Eros. Eros é o amor de desejo, né? Existem 4 tipos de amor. Eros é um deles, o amor de desejo. E Nietzsche disse que o cristianismo matou Eros e ele citou essas prostitutas cultuais para a prostituição no templo e para o culto de Afrodite, o culto de Vênus. E o Papa Bento aponta dizendo, ok, então se isso foi a morte de Eros e isso foi uma coisa ruim, de acordo com Nietzsche,
vamos entender o que acontecia nessa prostituição cultural. E o Papa Bento fala sobre, ele diz, e as pessoas que serviam ao templo? Aquelas que eram levadas à prostituição em prol das pessoas que iam cultuar Vênus ou Afrodite. E ele diz que, sim, talvez para algumas das pessoas que iam ao templo e eram livres para sair, que frequentavam o lugar, talvez para eles a destruição do templo foi o fim de Eros. Mas para as pessoas que estavam presas lá, que eram basicamente escravas sexuais, isso não representava a morte de Eros. O que representava era o reconhecimento de que essas pessoas são seres humanos, feitas à imagem e semelhança de Deus. E elas não mereciam ser tratadas dessa maneira de forma alguma. Na verdade, foi a afirmação de sua dignidade, não apenas da dignidade dos que iam lá, mas da dignidade daquelas que eram forçadas a servir aquele tipo de serviço, aquele tipo de armadilha, aquela escravidão. Ele destaca isso. Então, esse é o contexto no qual São Paulo está escrevendo para essas pessoas, porque agora está tendo uma divisão, né? Mas no próximo capítulo, no capítulo 5, São Paulo vai descrever algo muito. Bom, o subtítulo é O Incestuoso, né? E vai chamar bastante a atenção de algumas pessoas que, bom, voltaram a viver como Coríntios, por assim dizer. Mas hoje temos essa divisão. E eu tenho falado divisão, mas uma palavra mais adequada seria dissensão. Essa dissensão de quem é de Apolo, quem é de Paulo. E basicamente Paulo está aqui novamente dizendo, olha, eu lancei o alicerce, Apolo construiu sob ele. E agora tomem cuidado porque vocês também estão construindo algo. Eu quero destacar duas coisas rapidinho. São só duas coisas que são bem importantes. Uma é no capítulo 3 de 1 Coríntios. São Paulo diz sobre esse alicerce, no versículo 12. Um põe ouro, outro prata, pedras preciosas, madeira, capim e palha. A obra de cada um ficará evidente, pois aquele dia a mostrará. E o dia é com D maiúsculo, né? Então está se referindo ao dia do Senhor. O dia do Senhor a mostrará. Aí continua. Aparecerá com fogo, e o fogo comprovará a qualidade da obra de cada um. Agora, isso é uma das... Já falamos antes sobre a doutrina do purgatório, do reconhecimento de que se você morre em relacionamento com Deus, em amizade com Deus, então, claro, você é bem-vindo ao céu, né? Se você morre em estado de graça, em relacionamento correto com Deus. Mas ainda assim, ao mesmo tempo, essa passagem de 1 Coríntios meio que, pelo menos, alude a isso. A essa noção de que o dia do Senhor, que é o dia em que você estará diante de Deus, ou o dia do julgamento do Senhor, seja ele um julgamento geral ou um julgamento particular, o seu julgamento particular, esse dia revelará como você viveu, né? Como você construiu. E ele diz que será revelado pelo fogo, e o fogo provará que tipo de obra cada um fez. Se a obra que construiu resiste, ele receberá seu salário. Se a obra se queima, será castigado, embora se salve como quem escapa do fogo. Então o processo do purgatório é simplesmente uma purificação. É a ideia de que há coisas em minha vida que não podem continuar. Agora, existem coisas boas na sua vida, essas coisas dão glória a Deus. Mas existem algumas coisas que, eu criei uma vida de palha e capim, sabe? E essas coisas precisam ser queimadas antes que eu possa entrar na plenitude da glória de Deus e refletir sua glória de volta a Ele e viver em sua glória para sempre. De novo, isso não prova a realidade do purgatório, mas aponta para a realidade de que existe algum tipo de processo de purificação. Espero que faça sentido, porque, de novo, isso não é para causar uma divisão entre católicos e não católicos. Isso é para dizer que estamos todos unidos nisso, que existe algum grau de purificação pelo qual todos precisamos passar e que São Paulo está falando sobre ele agora. E espero que isso seja mais unificador do que divisor, porque é o que a palavra de Deus está nos dizendo, sabe? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Agora, a última coisa que eu quero destacar, talvez também seja unificadora, mas também é algo mais ligado ao catolicismo. Há tantas coisas incríveis que São Paulo disse hoje, mas uma das coisas que ele disse tem a ver com alguém como eu, por exemplo. Eu sempre digo, meu nome é Padre Mike. E padre vem de pai, né? E às vezes temos irmãos e irmãs que são cristãos que dizem, mas Jesus disse para não chamarmos ninguém de pai. E já falamos disso anteriormente, enquanto líamos os evangelhos, sobre como Jesus também disse para não chamarmos ninguém de professor. E a gente ainda assim faz isso. Toda vez que você chama alguém de doutor, você está chamando de professor também. Chamamos pessoas de pastor, embora Jesus seja o bom pastor. E aqui São Paulo, no final do capítulo 4, ele diz o seguinte: pois, embora tenhais como cristãos 10.000 instrutores, não tendes muitos pais. Anunciando a boa notícia, eu vos gerei para Cristo. Ele até chama Timóteo de meu filho querido e fiel ao Senhor.
Então Paulo se refere a si mesmo como Pai. E ele não está contradizendo o que Jesus nos ensinou, pois Jesus deixou claro que, em última análise, a paternidade suprema vem de Deus Pai. O professor, o mestre supremo, é o próprio Jesus Cristo. O supremo pastor é Jesus, o bom pastor. Que nós participamos da paternidade de Deus, participamos do ensino de Deus, participamos do pastoreio de Deus, mas Ele é o único e verdadeiro Pai. E São Paulo aqui está se referindo a si mesmo como Pai. Então, espero que isso ajude, especialmente se você assiste esse podcast. Não, até gosto do podcast, eu até gosto do padre, mas eu não gosto muito de chamar de padre, né? Porque tem aquilo e tal. Então, espero que isso ajude você a entender um pouco melhor. Mas eu só queria destacar isso porque aqui vemos São Paulo referindo a si mesmo como Pai. E de novo, eu não falo essas coisas para causar divisão. Eu falo elas na esperança de que possamos ouvir essas ideias e dizer: tá, entendi. De onde os católicos tiraram isso? Não é algo que contradiz as escrituras. Eles não estão tão distantes do que eu acredito quanto eu pensava. E essa é a minha oração. É isso que eu espero. Eu espero que você veja isso também. Espero que você saiba que é amado. Espero que... Já é meu terceiro espera do dia, né? Calma que tem mais. Espero que todos nós, católicos ou não, possamos nos alegrar no fato de que há muito mais coisas que nos unem do que nos separam. E espero, esse é o último espera do dia. Espero que ninguém sinta que eu esteja falando de cristãos não católicos como cristãos de segunda classe ou algo assim. Você pertence ao Senhor. São Paulo disse hoje, você pertence ao Senhor, o Espírito Santo está em você. Você é filho dele, você é um templo do Espírito Santo. E continuamos em oração. Senhor Deus, nos conduza cada vez mais perto de Ti, nos aproxime cada vez mais de Tua igreja, nos leve cada vez mais perto da verdade e da plenitude da verdade, como revelada nas Escrituras e na igreja, nas Escrituras e na tradição. Amém. Beleza, já falei demais por hoje, tô rezando por vocês, por favor rezem por mim. Ai, que bênção, que dia. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.